Não dá para negar. O que aconteceu em Chernobyl naquele dia trágico foi uma das maiores catástrofes causadas pelo ser humano em toda a história. E entre os escombros deixados para trás, uma infinidade de coisas estranhas foram encontradas. Estas são as coisas mais bizarras já encontradas em Chernobyl. Número 20. Animais mutantes. Logo após o acidente em Chernobyl, começaram a surgir relatos de animais com mutações bizarras nas regiões próximas à usina. Animais estavam nascendo com deformações horríveis e devastadoras por causa da enorme quantidade de radiação. A maioria não vivia por muito tempo e também era incapaz de se reproduzir, o que colocou várias espécies locais em risco. Mas foi só quando os cientistas voltaram às áreas ao redor da usina que encontraram os casos mais extremos. O que esses cientistas descobriram chocou o mundo inteiro. E sem exagero, eles viram bezerros com pernas saindo do pescoço, outros nascendo sem mandíbula superior e impossibilitados de comer. Um cervo com 6 pares de pernas. Pássaros com 2 cabeças. Essas deformações causavam um sofrimento inimaginável aos animais. Com o tempo, os casos diminuíram, até que em 1989, os números voltaram a subir. Os cientistas acreditam que isso se deve à liberação de radiação pelo sarcófago, que deveria isolar o núcleo nuclear. Só em 1990, cerca de 400 animais deformados nasceram. A maioria tinha mutações tão severas que só sobreviveu por algumas horas. Número 19. Propaganda da URSS. Pripyat era a cidade construída ao lado da usina de Chernobyl para abrigar os funcionários e trabalhadores que iam lá todos os dias. Depois do acidente de 1986, a cidade foi evacuada imediatamente por causa da radiação altíssima que vazava da usina. Mas quando ficou seguro voltar à cidade fantasma, ninguém acreditou no que foi encontrado por lá. Na época do acidente, a Rússia ainda era a União Soviética, então era esperado encontrar propaganda comunista. Mas o que se encontrou foi além. A cidade inteira estava afogada em propaganda. Estátuas, livros, panfletos, cartazes, folhetos, tudo. Faz sentido, se pensar bem. Uma usina nuclear soviética representava a superioridade da URSS frente aos países capitalistas. Era como uma joia da coroa, junto com o programa espacial. Pripyat virou um retrato congelado da era soviética. Inclusive, encontraram uma sala cheia apenas com retratos de líderes soviéticos. A URSS realmente levava a sério sua propaganda, como qualquer regime comunista. Número 18. Vida selvagem em abundância. Pode parecer loucura, mas hoje a região de Chernobyl tem uma vida selvagem saudável e até mais abundante do que antes do acidente, quando havia pessoas morando ali. Na zona de exclusão, que cobre cerca de 2 km² ao redor da usina, não há presença humana desde abril de 1986. Com o fim da radiação letal, os animais selvagens podem viver tranquilos, sem medo de caçadores. Além disso, o habitat não corre risco de desaparecer com construções humanas. E não são só os animais. A natureza como um todo está prosperando. As árvores e plantas estão incrivelmente saudáveis e exuberantes. Dá até para pensar, o que é mais destrutivo para a natureza? Um desastre nuclear ou a presença humana? Mesmo assim, é uma mensagem de esperança. A natureza se recuperou de forma impressionante em apenas 35 anos. Hoje, a zona de exclusão é a 3ª maior reserva natural da Europa continental. Por lá, é possível ver linces, bisões, veados e lobos caminhando por florestas densas. Número 17. Silhuetas de moradores desaparecidos. A cidade de Pripyat foi completamente abandonada no dia 2 de abril de 1986, um dia após o acidente no reator nuclear. Mas antes da evacuação, algumas pessoas pegaram latas de tinta spray e começaram a pintar silhuetas pretas por toda a cidade. Essas figuras representam os moradores que não estão mais entre nós por causa do desastre. Muita gente perdeu a vida naquele período. Em um cômodo há a figura de uma garotinha de Maria Chiquinha tentando alcançar o interruptor de luz. Em outro, 3 crianças estão saltando ou talvez flutuando, como se seus espíritos ainda vagassem por ali. Essa tradição começou depois das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, quando artistas de rua em Paris passaram a pintar silhuetas nas ruas para protestar pelas vidas perdidas. Elas são chamadas de sombras permanentes e lembram muito as marcas que ficaram nos prédios japoneses, das pessoas reais. Essa arte ainda existe em Pripyat hoje,
embora a maior parte esteja se desgastando ou sendo vandalizada. Mas novos artistas continuam aparecendo, deixando sua marca com novas silhuetas. São imagens de tirar o fôlego. Número 16. Um parque de diversões abandonado. Quando se pensa em um dos piores desastres nucleares da história, a última coisa que vem à cabeça é diversão. Por isso, saber que existe um parque de diversões dentro da zona de exclusão é algo tão perturbador quanto sinistro. O parque de diversões de Pripyat era uma construção novinha em folha, programada para ser inaugurada no dia 1º de maio de 1986, bem no feriado do Dia do Trabalho. Obviamente, isso nunca aconteceu. Ou seja, esse parque está num dos lugares mais perigosos da Terra e nunca chegou a ser aberto. Nenhuma criança nunca andou em seus brinquedos. O símbolo mais conhecido de Chernobyl hoje é a enorme roda gigante abandonada do parque. Esse brinquedo teria trazido alegria e lembranças felizes para todas as famílias de Pripyat, mas nunca teve essa chance. Hoje, todo o parque foi tomado pela natureza. Árvores e plantas crescem por toda parte. O local embaixo da roda gigante, inclusive, tem um dos níveis de radiação mais altos da zona de exclusão inteira. Um lugar verdadeiramente assombroso. Número 15. Turistas. Acredite se quiser, hoje em dia Chernobyl tem uma indústria turística ativa. Cerca de 60 mil pessoas visitaram a zona de exclusão só em 2017. Em qualquer dia, é possível ver grupos de pessoas do mundo todo andando por lá, com medidores de radiação na mão. Mas alguns historiadores têm se manifestado contra isso, preocupados com o impacto que essa turistificação pode ter na memória da tragédia. Mas será que é seguro visitar Chernobyl? Em primeiro lugar, todos os turistas só entram com guias autorizados e, ao sair, passam por checkpoints para medir se foram contaminados. Também é proibido usar shorts ou sandálias, quanto mais roupa, melhor segundo os guias. Mesmo assim, há riscos, principalmente se alguém resolver levar uma lembrança radioativa para casa. Já houve até o caso de um stalker que morreu tentando escalar o radar soviético só para tirar uma selfie. Funcionários da região também estão preocupados com o lixo deixado pelos visitantes. Afinal, qualquer lixo abandonado ali não pode ser descartado normalmente, o que torna esse comportamento ainda mais desrespeitoso com o local e sua história. Número 14. Um grupo de velhinhas. Como você já sabe, a zona de exclusão é extremamente perigosa por causa dos altos níveis de radiação. Mesmo hoje, a água, o solo e o ar de Chernobyl ainda estão entre os mais contaminados do planeta. Mas, surpreendentemente, existe um grupo de pessoas que, mesmo sabendo disso, decidiu continuar morando por lá. Eles são chamados de reassentados ilegais. Um grupo de cerca de 130 pessoas, quase todas mulheres idosas. A imprensa passou a chamá-las de as babushkas de Chernobyl, porque a maioria já passou dos 70 ou 80 anos. Mas elas não são moradoras novas. Essas mulheres são sobreviventes que voltaram clandestinamente às suas vilas natais depois da evacuação. Na época do acidente, cerca de 116 mil pessoas foram removidas das áreas contaminadas, mas aproximadamente 1.200 se recusaram a ficar longe. Cada vila hoje tem pelo menos 11 ou 12 babushkas, ou babas. Hanna Zavarotna, uma dessas moradoras, contou como voltou escondida por entre os arbustos no verão de 1986. Um soldado a encontrou e ela disse: "Nos mate e cave uma cova, senão vamos ficar." Pois é, eu não me atreveria a contrariar essas senhoras ucranianas casca-grossa. Número 13. Pilhas de bonecas assustadoras. Depois de tantas décadas de filmes de terror, uma coisa é certa: bonecas antigas e quebradas são assustadoras pra caramba. Agora imagine uma cidade fantasma, palco do pior desastre nuclear da história, cheia dessas bonecas. Mas não estamos falando de algumas poucas bonecas esquecidas por crianças que fugiram com as famílias. São muitas bonecas, em uma quantidade tão absurda que até parece encenação. Talvez alguém tenha mesmo colocado algumas ali para causar impacto, mas como muitas estão radioativas, fica claro que muitas delas estão ali desde 1986. Em todos os cantos de Pripyat, há bonecas com aparência demoníaca te encarando. Elas estão nas janelas, deitadas em camas de metal enferrujadas, espalhadas entre os escombros. Algumas até usam pequenas máscaras de gás. Essa provavelmente foi colocada por um turista para uma foto de Instagram. Mas pense bem, esse seria um ótimo enredo para um filme de terror.
Um exército de bonecas contaminadas que ganham vida por causa da radiação e saem sedentas por sangue humano. Número 12. Uma sala cheia de máscaras de gás. Uma das imagens mais chocantes de Pripyat está em uma das escolas abandonadas. Na cafeteria da escola primária, o chão está completamente coberto por máscaras de gás da era soviética. E quando digo coberto, é sério. São montes de máscaras por todo lado. Hoje sabemos que máscaras de gás só protegem contra a radiação alfa e beta. Ou seja, não serviriam de nada contra a radiação gama, que foi a mais presente na explosão do reator. É devastador ver um espaço voltado para crianças repleto de equipamentos militares feitos para tentar salvar vidas. Essas máscaras são pequenas, feitas para crianças. Na União Soviética, todos os lugares públicos tinham estoques de máscaras de gás. Escolas, universidades, fábricas, bibliotecas. Em Chernobyl, a ameaça era ainda mais real, já que o local estava preparado para um possível ataque nuclear vindo dos Estados Unidos, seu maior inimigo na Guerra Fria. As crianças tinham até aulas específicas para aprender a colocar e retirar as máscaras com segurança. Ironia do destino. Ninguém imaginava que o perigo viria da pacífica usina elétrica localizada a apenas 3 quilômetros daquela escola. Número 11, o maior objeto já movido por seres humanos. Consegue adivinhar o que é? Estamos falando de um sarcófago. Mas não do tipo onde você ou eu seríamos enterrados um dia. Este aqui é um pouquinho maior. Trata-se da estrutura construída para cobrir completamente o reator número 4 da usina de Chernobyl. Sim, o que explodiu e causou tanta destruição. Esse sarcófago é feito de aço e concreto sólido, e é, sem exagero, absolutamente gigantesco. Para você ter uma ideia, ele contém 400 mil metros cúbicos de concreto e 7.300 metros cúbicos de estruturas metálicas. A função dele é conter a contaminação radioativa no ambiente. Essa estrutura impressionante conseguiu isolar 200 toneladas de córion, aquela massa derretida altamente radioativa, 30 toneladas de poeira contaminada e 16 toneladas de urânio e plutônio. Simplesmente inacreditável. Mas em 1996, depois de tanto tempo exposto à radiação, o sarcófago começou a apresentar sinais claros de deterioração. Foi necessário reforçá-lo. A nova estrutura, chamada de Novo Confinamento Seguro, tem 108 metros de altura, 162 metros de comprimento e um vão de 257 metros. Ela foi projetada para durar pelo menos 100 anos e pesa 36 mil toneladas. Número 10. Fungo que se alimenta de radiação. Como era de se esperar, não foram só pessoas, animais e plantas que foram afetados pela radiação em Chernobyl. Insetos, micro-organismos e fungos também sofreram as consequências. E isso teve um impacto direto na floresta ao redor da usina, que não está se decompondo da forma correta. Mas qual a ligação? Micróbios, fungos e alguns tipos de insetos são os principais responsáveis por decompor matéria orgânica. São essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Eles funcionam como os lixeiros invisíveis da natureza, reciclando tudo de volta para o solo. Sem eles, a matéria se acumula e libera substâncias tóxicas perigosíssimas para todos os seres vivos. Anos após o desastre, um robô foi enviado para explorar o reator número 4 e descobriu algo impressionante. As paredes estavam cobertas por um tipo de mofo preto. Como algo assim poderia sobreviver num lugar tão radioativo? Eles descobriram que esse fungo era radiotrófico, ou seja, não apenas tolerava a radiação, mas crescia na direção dela. Em outras palavras, ele provavelmente usava a radiação como fonte de energia. A natureza, como sempre, dá um jeito. Mesmo num deserto nuclear. Número 9. Igreja abandonada em Chernobyl. Na vila isolada de Krantz, a oeste do rio Pripyat, na Ucrânia, existe uma igreja abandonada. Ela não está exatamente dentro da zona de exclusão, mas foi evacuada após o acidente nuclear. Hoje, 35 anos depois, continua em estado praticamente impecável, oferecendo aos visitantes um raro vislumbre do período soviético, perfeitamente preservado no tempo. Todos os artefatos originais ainda estão lá: cruzes, cartas deixadas por visitantes da época, murais religiosos pintados nas paredes e tetos. No altar principal, há uma carta misteriosa deixada por um antigo padre pedindo que cuidem bem da casa sagrada. É como se seu desejo tivesse sido atendido, mas da forma mais irônica possível, impedindo qualquer visita por décadas. Hoje, um grupo de religiosos resolveu trazer vida de volta à igreja.
Missas são realizadas ali todos os domingos, mesmo estando longe de qualquer cidade. Eles levaram um novo altar e uma mesa para partilhar refeições, mas ninguém, nem mesmo o padre, toca nos artefatos originais. Número 8. Peixes misteriosos. No tanque de resfriamento da usina, onde muito material radioativo foi despejado após a explosão do reator número 4, vivem hoje inúmeros peixes. Pode parecer impossível, já que a água ainda é altamente contaminada, mas os peixes estão lá e estão se saindo muito bem. E, ao contrário do que você possa imaginar, eles não têm mutações esquisitas. O Bart Simpson ficaria bem decepcionado em saber que os peixes dali não têm 3 olhos. São apenas bagres normais. Bom, normais, se desconsiderarmos o tamanho. Eles são enormes, mas isso tem uma explicação simples. Bagres têm crescimento indeterminado, ou seja, continuam crescendo durante toda a vida. E como nesse lago radioativo eles não têm predadores e ainda recebem comida de turistas, podem crescer à vontade. Viraram até atração turística, e ninguém se atreve a pescá-los. Afinal, comer um peixe radioativo seria como assinar sua própria sentença de morte. Por isso, esses bagrões vivem livres e tranquilos. Alguns chegam a medir 2 metros de comprimento. Número 7. Casas abandonadas. Como já era de se esperar, a cidade de Pripyat virou uma cidade fantasma. Todas as casas estão abandonadas, e estão assim há mais de 35 anos. Mas o que torna esse lugar único é a forma como foi abandonado. Pripyat não foi uma cidade que desapareceu. Aos poucos. Ela teve que ser evacuada em apenas um dia, no meio do maior desastre nuclear da história. As pessoas saíram em pânico, deixando tudo para trás. Levavam apenas seus documentos e uma muda de roupa. Só isso. O clima da cidade hoje é macabro. Tudo foi congelado no tempo, no dia 26 de abril de 1986. Em apenas 24 horas, a cidade deixou de existir. Foi de um lugar vibrante e cheio de vida a um deserto nuclear onde ninguém poderia pisar por décadas. Se você sente um calafrio ao explorar essas casas abandonadas, é porque elas ainda carregam o peso daquela tragédia. Número 6. Muita radiação. Pois é, pode parecer óbvio, mas ao redor da usina nuclear que literalmente explodiu, encontraram uma quantidade absurda de radiação. Mas quando eu digo absurda, estou falando de níveis inimagináveis. Vamos começar entendendo como a radiação é medida. Um dos jeitos é pela dose recebida, usando a unidade chamada milisievert. Se uma pessoa for exposta a 10.000 millisieverts de uma só vez, ela morre em poucas semanas, sem exceção. Os trabalhadores de Chernobyl, que infelizmente morreram cerca de um mês após o acidente, receberam, em média, 6.000 millisieverts. Agora prepare-se. Nas áreas mais atingidas do prédio do reator, incluindo a sala de controle, os níveis foram estimados em 300.000 millisieverts. Colocando em perspectiva, durante o desastre de Chernobyl, foram liberados no ambiente 400 vezes mais materiais radioativos do que na bomba atômica de Hiroshima, na Segunda Guerra Mundial. 22 anos após o acidente, os níveis de radiação dentro da sala do reator ainda eram de aproximadamente 34.000 millisieverts. Isso significa que, após apenas 10 a 20 minutos de exposição, uma pessoa já estaria recebendo uma dose letal. E isso mais de 2 décadas depois do acidente. Número 5. A Floresta Vermelha. Essa floresta cobre uma área de 10 km² ao redor da usina de Chernobyl, dentro da zona de exclusão, na região de Polésia. O nome Floresta Vermelha vem do fato de que todos os pinheiros da região ficaram com um tom marrom avermelhado depois de morrerem por causa da enorme quantidade de radiação absorvida. Logo após o desastre, a floresta foi totalmente derrubada e enterrada em valas especiais para resíduos tóxicos. A Floresta Vermelha passou a fazer parte da chamada Zona de Alienação, a área que recebeu as doses mais altas de radiação. Tanto que até hoje esse lugar está entre os mais contaminados do planeta. Durante os trabalhos de limpeza, os chamados liquidadores enterraram os pinheiros contaminados em trincheiras, cobertas por uma grossa camada de areia. Mas muitos cientistas temem que, com o tempo, a decomposição das árvores libere novamente os materiais radioativos, contaminando a água e o solo. Por isso, a área ao redor da Floresta Vermelha segue completamente proibida para seres humanos. Mais de 90% da radiação da Floresta Vermelha está concentrada no solo. Número 4. O pé de elefante.
Essa imagem vai fazer os pelos da sua nuca se arrepiarem. Ela mostra o infame e imortal pé de elefante, o apelido dado a uma enorme massa de córium e outros materiais formados durante o acidente em Chernobyl. Foi isso que desencadeou o pior desastre nuclear da história da humanidade. O que você está vendo é uma parte do reator número 4. O reator foi originalmente projetado para liberar vapor, mas naquele dia sofreu uma fusão completa. O combustível nuclear derretido atravessou o concreto e a areia e acabou se espalhando pelos dutos subterrâneos. Essa foto, em particular, foi tirada com uma câmera empurrada por uma cadeira, já que ninguém podia se aproximar. A radiação era tão intensa que, ao ficar apenas 2 minutos ao lado do pé de elefante, suas células começariam a morrer. Se alguém permanecesse por mais 2 minutos, já começaria a vomitar, teria diarreia violenta e febre intensa. E se por algum motivo essa pessoa decidisse ficar ali por mais 60 segundos, estaria morta em até 48 horas, sem escapatória. Número 3. O quarto 226 do hospital. Quando se fala em Chernobyl, quase sempre se pensa na explosão, mas pouco se fala dos homens corajosos que foram até lá apagar o fogo, mesmo sabendo que estavam se expondo a uma morte certa. Todos esses bombeiros morreram logo após o acidente. No porão do hospital de Pripyat, existe o quarto 226, conhecido como o Quarto do Inferno. Foi ali que deixaram as roupas contaminadas dos bombeiros. Esses uniformes estão lá até hoje, tornando o porão um dos lugares mais radioativos da zona de exclusão. Esse mesmo hospital recebeu as primeiras vítimas do desastre, e todos os objetos que elas carregavam foram parar no porão. 35 anos depois, as roupas continuam emitindo radiação. Cerca de 4 röntgens por hora, o que ultrapassa em centenas de milhares de vezes o limite considerado seguro. Hoje, é terminantemente proibido visitar o porão do hospital sem roupa de proteção completa e um guia altamente treinado. O governo ucraniano raramente autoriza o acesso a essa parte específica de Chernobyl. Número 2. O radar soviético secreto. Como já falamos neste vídeo, os soviéticos estavam morrendo de medo de que os Estados Unidos lançassem um ataque nuclear contra Chernobyl. E, sinceramente, quem pode culpá-los? Os EUA já haviam demonstrado do que eram capazes. Então, os soviéticos construíram um radar gigantesco de longo alcance, capaz de detectar ataques com mísseis intercontinentais. Ele foi batizado de Duga. No dia 21 de abril de 2021, o ministro da Cultura e Política Informacional da Ucrânia, Oleksandr Tkachenko, declarou o radar como monumento protegido. Durante a Guerra Fria, o Duga virou assunto constante entre teóricos da conspiração. Em 1976, ouvintes de rádio na Europa passaram a escutar um estranho som de batidas durante a programação. A princípio, era só irritante. Mas logo o som começou a interferir até nas comunicações de emergência de aviões. Depois de uma investigação, descobriram que o sinal vinha do outro lado da cortina de ferro. Foi apelidado de pica-pau russo. A fonte? Uma base militar soviética localizada em uma área que, no mapa, aparecia como acampamento infantil. Adivinha onde? Nos arredores de Chernobyl. O sinal vinha do Duga. Hora do tópico curioso. Essa foto horrível parece uma pintura do Francis Bacon, mas a verdade é ainda mais perturbadora. Essa imagem esquisita não é uma pintura, é uma foto. Ela foi encontrada voando pelas ruas ventosas de Chernobyl. Enquanto exploravam a área, alguns cientistas acharam essa imagem no chão. Ninguém sabe de onde ela veio, quem é o homem da foto ou o que aconteceu com ele para ficar daquele jeito. Assustador, né? Quem será esse cara? O que houve com ele? Onde ele está agora? Tudo o que sabemos é que o que os cientistas encontraram em Chernobyl chocou o mundo. Como sempre, comente aí embaixo com a hashtag Tópico Curioso e diga o que acha sobre essa imagem que acabamos de mostrar. Número 1. Cidade fantasma Pripyat foi evacuada exatamente 36 horas após a explosão do reator número 4. E continua sendo, até hoje, uma cidade fantasma. Fica no norte da Ucrânia, perto da fronteira com Belarus. Foi batizada em homenagem ao rio Pripyat. Na época do acidente, era uma cidade novíssima, fundada em 1970, como o nono Atomgrad da União Soviética, um tipo específico de cidade fechada. Nesses locais, era preciso autorização até para passar a noite ou visitar. Pripyat foi oficialmente proclamada cidade em 1979. 7 anos depois, teve que ser evacuada para sempre.
As usinas nucleares eram vistas como um orgulho da engenharia soviética. Eles até tinham um lema para isso: o átomo da paz. Por isso, Pripyat nem era tão fechada assim para visitantes. A União Soviética acreditava que usinas nucleares eram mais seguras do que qualquer outro tipo de gerador. Hoje sabemos que isso estava totalmente errado. Atualmente é ilegal viver em Pripyat por causa da radiação ainda presente. Tudo foi deixado para trás, porque os moradores não tiveram escolha. Como você pode ver, Chernobyl é, ao mesmo tempo, um lugar sombrio e trágico, mas também um pedaço importante e fascinante da nossa história. E é isso, galera! Chernobyl continua sendo um lembrete assustador do que pode acontecer quando a tecnologia foge do controle, mas também é um lugar cheio de mistérios, histórias inacreditáveis e lições valiosas para o futuro. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E me conta aí nos comentários, qual dessas descobertas te deixou mais impressionado? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!